Meu nome é Caio Lucas Rossi, eu sou graduado em Tecnologia e Gestão de Turismo pela Unipampa. E meu trabalho é uma análise sobre a metodologia de diagnóstico do planejamento turístico de Rossi 2021. O trabalho foi construído por mim, sob orientação da professora Ângela Mara Bento Ribeiro. A análise foi desenvolvida considerando o cenário do município de Jaguarão, na fronteira com o Rio Branco, em uma realidade de pandemia de Covid-19. Então, todo o processo de construção do trabalho se deu nesse cenário específico, considerando as características dessa região nesse período de pandemia. Foi desenvolvida uma análise quantitativa dos impactos na região, ou seja, eu não posso afirmar quanto Jaguarão perdeu por causa da pandemia, mas eu posso afirmar que Jaguarão perdeu, simplesmente por analisar a não visita de um turista. Eu não posso estimar quanto ele perdeu porque carecem dados, mas eu posso afirmar com certeza que Jaguarão deixa de arrecadar pela falta de turistas. Eu trago um tópico sobre a necessidade da precisão no processo de planejamento turístico. Então, o processo de planejamento é parte fundamental no desenvolvimento da atividade turística. E o turismo não planejado pode trazer consequências irreversíveis, como a gente vê em muitos locais onde o turismo não é bem planejado. O que acontece é uma deterioração no longo prazo, seja do espaço natural, seja a aversão espontânea da comunidade. Enfim, ele não é sustentável e a gente tem exemplos disso na história. O planejamento deve levar em conta as características locais de cada região. Então, cada região é uma região específica com as suas particularidades, e é por isso que o planejamento tem que ser pensado especificamente para aquela localidade. Ele não pode ser planificado e repetido como uma fórmula de bolo, ele tem que estudar e identificar as características específicas de cada local, seja a cultura do local, o espaço natural. E considerando isso, foi desenvolvida uma metodologia de planejamento autoral, universalizável e atemporal. É uma metodologia que contempla de forma organizada a o conhecimento dessa localidade, um planejamento específico de compreensão de que local está o destino, como ele se comporta, como ele se a sua história, as suas características, seus processos econômicos, seus processos como destino turístico. E essa é a metodologia em forma encadeada, onde pode observar que num fluxograma um necessita do outro para se complementar. Então, o primeiro passo é a contextualização do espaço e do tempo. Antes de tudo, tem que saber onde tu tá, em que local tu tá, em que tempo tu tá. As características mudam, variam de tempo em tempo. Então, sempre que se for analisar, precisa-se entender o momento atual. Depois, mais ao lado, tem uma análise econômica, onde a gente entra nos ciclos econômicos, e a gente precisa identificar onde o município está localizado de maneira econômica. Como pode ver, abaixo da análise econômica tem uma seta sobre a posição no ciclo econômico. Mais à direita, ainda no mesmo lado, na mesma linha que a análise econômica, a análise da atividade turística. Então, a posição no ciclo de vida dos destinos turísticos. A gente tem que saber não só como economicamente está o mercado de um município, incluindo vários outros setores, como uma análise específica da atividade turística. Uma análise para perceber como o destino está se comportando enquanto produto turístico. Depois dessa contextualização do espaço e do tempo, da análise econômica e da análise da atividade turística, pode-se partir para um entendimento sobre a questão social do município. Então, partindo desse entendimento sobre a questão social do município, a gente consegue organizar um diagnóstico da situação atual do município. Então, entendendo onde a gente está, quando a gente está, como está o nosso mercado econômico, como está o nosso mercado turístico, nossa posição no ciclo econômico, se a gente vem em um crescimento ou se a gente vem em uma baixa,
nossa posição num ciclo de vida dos destinos turísticos, se a gente está se desenvolvendo ou se a gente está regredindo, a gente consegue organizar um diagnóstico da situação atual do município. E só sabendo onde a gente está agora, precisamente, a gente consegue planejar o futuro. Voltando lá naquele ponto que eu trouxe sobre o planejamento preciso, planejamento é necessário, porque, como eu disse antes, a falta de planejamento leva a uma ruína no longo prazo. Então, entendendo esses pontos que eu trouxe, pode-se planejar o futuro. A análise econômica e a análise da atividade turística são baseadas em duas teorias de movimentos cíclicos, que descrevem as flutuações de um destino. Então, como a gente pode observar em alguns gráficos, os ciclos eles se repetem, seja economicamente e seja como atividade turística. Butler nos demonstra isso muito bem, nos trazendo diversas explicações sobre os momentos de um destino em um ciclo. Vale se ressaltar que, também como no contexto do tempo e do espaço que muda, o ciclo da análise econômica também muda, o posicionamento no ciclo também muda, e o posicionamento, os destinos mudam de fato, né. Então, como a gente pode observar no município de Jaguarão, por causa da pandemia, a gente teve uma diminuição, do número de visitantes e com isso a economia diminui, ela baixa, ela entra em recessão, entra em queda e como um destino turístico também. E os 2 se unem, se refletem e sabendo esses 2, identificando essas quedas, essas diminuições, a gente consegue entender a situação atual do município para conseguir projetar o futuro. A análise cruzada dos ciclos permite um entendimento maior sobre o turismo como um todo em determinada localidade. Então, se a gente cruzar os 2 ciclos, ao invés de usar só uma das metodologias, a gente consegue compreender mais, porque os outros mercados também impactam o mercado turístico. A saúde de um município, hã, ela é refletida na atividade turística. Nas minhas considerações acerca do estudo, eu queria destacar que a estrutura apresentada pode ser aplicada em diversos destinos, em diversos momentos do tempo. Então, seja, no caso de Jaguarão, usando como exemplo Jaguarão, seja um Jaguarão saudável, sem pandemia, seja um Jaguarão afetado pela pandemia, seja em uma cidade, aqui ao redor, Arroio Grande, Pelotas, ele pode ser aplicado, em qualquer momento, em qualquer situação. Uma quantidade maior de dados possibilita uma maior precisão no planejamento. Então, se eu tiver dados específicos sobre, hã, a economia, eu consigo planejar com maior precisão. Eu consigo desenvolver uma análise quantitativa das perdas, dos ganhos e, por fim, o município analisado demonstra um declínio econômico e como um destino turístico. Então, usando a metodologia aplicada no município de Jaguarão, a gente consegue entender a situação atual do município. Mesmo que não seja favorável, a gente consegue identificar esse declínio para, sim, conseguir projetar o futuro e esperar que ele seja mais saudável para a região de Jaguarão. Por fim, as minhas referências. Obrigado, e era isso.